Cristo e o Apocalipse da modernidade. A comparação entre a descristianização do mundo moderno e a profecia apocalíptica revela a presença latente do símbolo do anticristo no imaginário cristão. A ciência desenfreada, os traumas da guerra e a decadência ética são vistos como o prenúncio da queda final. Essa concepção encontra respaldo no Novo Testamento, especialmente na expectativa da revelação do iníquo. O Apocalipse, ao pintar quadros de destruição, reafirma a ideia de um conflito inevitável entre luz e trevas. A centralidade de Cristo na cultura ocidental. Figura central do imaginário coletivo ocidental, Cristo transcende sua existência histórica para encarnar o arquétipo do homem primordial. Em sua simbologia, reúne elementos do divino e do humano, expressando a totalidade psíquica. Sua imagem é o ponto focal do mandala cristão, sustentado pelos 4 evangelistas, e é descrita como um tesouro oculto, acessível a quem busca a verdade interior. Cristo representa, assim, uma experiência arquetípica de integração, símbolo do si mesmo na psicologia. Cristo é interpretado como manifestação do arquétipo do si mesmo, símbolo da totalidade interior. Sua natureza divina sem mancha o posiciona como Adão redimido, imagem restaurada da humanidade ideal. Tertuliano e Orígenes consideram a alma como reflexo indireto da divindade, um espelho da imagem de Deus. Em contraste, Cristo é concebido como a verdadeira imagem divina, modelo original da alma humana. Interioridade e imagem divina. A imagem de Deus, segundo Agostinho, reside no intelecto, não no corpo. A alma racional diferencia o humano do animal, expressando o aspecto divino da condição humana. Essa imagem interior fundamenta a busca pela verdade e define o homem como criatura espiritual. A racionalidade, portanto, torna-se o ponto de contato entre o humano e o sagrado, e a autoconsciência espiritual é entendida como retorno à origem divina. A alma como reflexo espiritual. Na concepção patrística, a alma é considerada invisível, incorruptível e imortal, portadora das virtudes que refletem a imagem divina. Cristo, como modelo de perfeição, assume a totalidade do ser humano, alma, carne e espírito animal. A integração desses aspectos define a completude espiritual. A imagem divina no homem, embora deformada pelo pecado, permanece presente e potencialmente restaurável por meio da graça. Restauração espiritual pela graça. Mesmo corrompida, a imagem divina pode ser reformada pela ação redentora de Cristo. Sua descida aos infernos simboliza a integração do inconsciente coletivo e a possibilidade de transformação interior. A individuação é descrita como caminho de redenção, em que a alma, como esposa, se une misticamente ao Logos. Essa união espiritual prefigura uma reintegração à totalidade perdida, reconstituindo o humano pleno. Alquimia e transformação da imagem. A tradição alquímica herdou do cristianismo a imagem das núpcias sagradas, reinterpretando-a como união dos opostos. A conjunctio representa o processo de unificação psíquica, símbolo da totalidade reencontrada. O lápis philosophorum, ou pedra filosofal, emerge como arquétipo de perfeição espiritual. Essa transposição do símbolo de Cristo à linguagem alquímica evidencia a permanência de sua função integradora. Reformulação da mente e transcendência. A renovação da mente, conforme exortado por Paulo, é entendida como retorno ao arquétipo original. A transformação psíquica equivale à atualização da imagem divina latente na alma. Na prática analítica, os símbolos do si mesmo e da imagem de Deus tornam-se indistinguíveis, refletindo o mesmo impulso à totalidade. A individuação, portanto, não é mera mudança, mas reconexão com o núcleo essencial do ser. Reconexão com a imagem divina. A restauração do estado original do ser humano é descrita como uma apocatástase, alinhada à presença constante do arquétipo da totalidade. Este símbolo pode desaparecer da consciência comum, sendo reencontrado apenas através de um despertar espiritual que manifesta a imagem de Cristo, reconectando o indivíduo ao divino. Integração e cisão da personalidade. A anamnese simboliza uma integração que atravessa a cisão interna gerada por impulsos divergentes.
A unidade é rompida quando os impulsos deixam de ser conscientes, e a repressão artificial não consegue mais refletir o instinto, resultando em conflitos internos que exigem uma recomposição da psique. Totalidade no símbolo cristão. O símbolo de Cristo incorpora a totalidade universal, incluindo a dimensão instintiva, mas, na tradição cristã, não contempla o lado obscuro. A exclusão consciente do mal como antagonista luciferino cria uma representação incompleta que nega a substância da escuridão ao rotulá-la como mera ausência do bem. Doutrina da Privatil Boni. A concepção eclesiástica do mal como simples deficiência de perfeição enfraqueceu sua presença simbólica. Essa visão, herdada de Orígenes, reduziu o mal a uma sombra irrelevante, deslocando sua origem para a ação humana e afastando sua compreensão como elemento real e estruturante da experiência psíquica. Conflito entre luz e sombra. A psicologia empírica revela o mal como oposição direta ao bem, conferindo-lhe substancialidade. Diferentemente dos padres da Igreja, os gnósticos abordaram a sombra de forma mais aprofundada, interpretando Cristo como aquele que se separa de sua própria sombra, dando margem ao surgimento do anticristo como reflexo negado. Anticristo como sombra complementar. A figura do anticristo representa uma duplicação invertida de Cristo, como imitador maligno que segue seus passos. Tal construção simbólica surge como contraponto necessário à unilateralidade luminosa do Redentor, refletindo a sombra descartada e conferindo à totalidade cristã um contorno mais complexo e inquietante. Dualismo na concepção cristã. A psicologia compreende o si mesmo como unidade paradoxal entre luz e sombra. Na tradição cristã, essa totalidade é fraturada em dois reinos irreconciliáveis, o celeste e o da condenação. A negação da sombra compromete a imagem completa da psique, dividindo o arquétipo em metades em eterno antagonismo. Dificuldade teológica do anticristo. A presença do anticristo representa uma resposta inevitável ao advento de Cristo. O desconforto teológico gerado por essa figura se intensifica à medida que se reconhece sua função como sombra arquetípica, desafiando a noção de redenção unilateral e exigindo uma revisão mais inclusiva da totalidade humana. A emergência do antagonismo divino. A figura do demônio só adquire plena definição com o surgimento do cristianismo, quando deixa de ser próximo de Deus, como no livro de Jó, para tornar-se contraponto absoluto de Cristo. Essa mudança se explica pela perfeição unilateral atribuída à imagem de Cristo, exigindo um equilíbrio psíquico por meio da emergência de sua contraparte sombria. Anticristo e equilíbrio psicológico. A aparição do anticristo transcende a profecia, representando uma necessidade psíquica que emerge com o aumento da luz. O contraste simbólico entre o superior e o inferior se intensifica conforme a imagem de Cristo se eleva, provocando a manifestação inevitável de seu oposto inconsciente. Transformações da mentalidade cristã. A espiritualização cristã, ao aspirar às alturas, gera uma reação simétrica em direção ao mundo material. Esse movimento compensatório se revela no Renascimento, que, embora evocasse a antiguidade, representou, na verdade, uma mutação interna da herança cristã, voltando-se para o mundo e a matéria. Do Renascimento à secularização, o ideal celeste foi gradualmente substituído por objetivos terrenos. O Iluminismo e a Revolução Francesa consolidaram um espírito amplamente dissociado do cristianismo, realizando, paradoxalmente, a previsão de uma era final, como se o impulso original tivesse desencadeado uma oscilação para seu polo oposto. Simbolismo da oposição arquetípica. A figura de Cristo surge com seu antagonista desde o início da missão pública. Este encontro revela a tensão interior do arquétipo, onde luz e sombra pertencem a uma mesma totalidade. A imagem do sol da justiça é inseparável do mistério da iniquidade, compondo juntos uma estrutura simbólica dual, unidade simbólica entre opostos. Cristo e Satanás são associados como irmãos em antigas tradições gnósticas, cada um aspirando a um reino distinto. Essa simetria remete a uma partilha cósmica dos tempos e espaços,
sugerindo que o encontro entre ambos é expressão de uma ordem simbólica profunda e não mera contingência. Cristo como representação arquetípica. A imagem de Cristo se aproxima do si mesmo psicológico por representar um valor coletivo que atua independentemente da consciência individual. Seus atributos, desde o nascimento virginal até o sacrifício, apontam para um modelo arquetípico de totalidade, embora revelem apenas uma de suas metades: o anticristo e a totalidade sombria. A contraparte oculta de Cristo se expressa no símbolo do anticristo, completando a imagem do si mesmo com seu aspecto obscuro. Ambos constituem manifestações complementares da psique, refletidas na cena do Salvador entre dois malfeitores, simbolizando a integração paradoxal dos opostos dentro da totalidade humana. O conflito interior do eu. O processo de individuação envolve um confronto doloroso entre opostos inconciliáveis, que leva a uma espécie de crucificação do eu. Essa suspensão entre forças contraditórias não implica a extinção total da consciência, mas sim uma supressão relativa em decisões extremas, onde a escolha final parece transcender o sujeito e ser atribuída a um princípio superior. O papel do gênio na decisão final. Nas situações em que conflitos insolúveis demandam decisões, o indivíduo age como espectador diante de uma resolução que emana do gênio, ou instância suprema da pessoa. Este conceito remete a um princípio elevado dentro do homem, cuja natureza e limites permanecem desconhecidos, e que exerce um papel decisório em momentos cruciais. Cristianismo e o si mesmo incompleto. A tradição cristã descreve esse processo com precisão, superando em riqueza de expressão as tentativas individuais. Todavia, a imagem do si mesmo em Cristo está incompleta, pois carece da sombra, aspecto fundamental da psique, o que reflete a doutrina do summum bonum, a ideia de um bem supremo sem contrapartida. A crítica à noção de bem absoluto. Ireneu e outros críticos dos gnósticos apontam que a ideia de uma luz pura, desprovida de sombra, é insuficiente para explicar a totalidade do ser. A crença em Deus ou Cristo como entes totalmente inequívocos ignora a existência inerente da sombra e do vazio, que são indispensáveis para compreender a realidade psíquica e ontológica. A soberba intelectual e a definição de Deus. A arrogância do intelecto especulativo levou à definição de Deus exclusivamente como o summum bonum, eliminando a complexidade do mal. Essa imposição filosófica se revela problemática, pois ignora a liberdade divina e a coexistência da sombra, além de gerar uma concepção de Deus que não acolhe a totalidade da experiência humana. A privatio boni e a negação do mal. Essa visão influenciou teólogos como Agostinho, que concebeu o mal como mera ausência do bem, privatio boni, negando sua substancialidade. O mal, nesse entendimento, não possui existência própria, mas resulta de uma mutilação ou deficiência da alma, conceito que se consolidou na tradição cristã, desconsiderando o mal como realidade autônoma. A responsabilidade humana pelo mal. A autoria do mal é atribuída ao homem, e não a Deus, conforme afirmado por Taciano e Teófilo de Antioquia. O mal é um estado da alma decorrente da apostasia do bem e da negligência humana. Basílio Magno reforça que não há substância viva maligna, mas uma condição causada pela distância do ser em relação à virtude. Mal como ausência e estado da alma. Basílio também enfatiza que o mal não é gerado por Deus nem possui origem substancial. Assim como a vida não gera a morte, o mal é um estado negativo, não um ente ativo. A causa do mal reside na atitude dos indivíduos que se afastam do bem, tornando-se responsáveis pela própria maldade que manifestam. A relação entre opostos e a causalidade. Ao pronunciarmos alto, imediatamente concebemos o oposto baixo, o que mostra que opostos são logicamente correlativos, mas não implica causalidade direta. Por exemplo, a luz não produz a escuridão, nem o contrário, evitando raciocínios ao absurdo. Bem e mal como categorias autônomas. O bem e o mal constituem um par de contrários essenciais para o julgamento moral, existentes de forma autônoma e não derivados um do outro.
São categorias humanas de valor, sobre as quais emitimos juízos que podem variar, embora haja consenso em casos essenciais. A autoria do bem e do mal. Considerando o homem autor do mal, como propõe Basílio, implica reconhecer que ele também é autor do bem, ainda que na maioria dos casos, seja apenas autor do julgamento moral. A definição dos limites do livre-arbítrio é complexa e dificulta atribuir responsabilidade plena à mutilação da alma e à realidade do mal. Basílio afirma que o mal não possui substância própria, mas é uma mutilação da alma. A alma, criada originalmente boa, corrompe-se devido a uma causa real como negligência ou descuido, refletida na ideia de ratimia. Tal realidade psíquica não reduz o mal a nada, mas o torna empiricamente constatável. A existência do mal antes do homem. O demônio, que teria apostatado de Deus por livre vontade, indica que o mal existia antes da humanidade. Isso evidencia que o homem não é a única causa do mal e que o próprio demônio tem uma alma mutilada, cuja causa também precisa ser explicada. O problema lógico da negação do mal. A argumentação de Basílio assume como premissa a negação da autonomia do mal, o que leva a contradições, especialmente diante da eternidade dogmática do demônio. Essa posição busca combater o dualismo maniqueísta, como defendido por Tito de Bostra, que nega substancialidade ao mal, o mal como desvio do bem. João Crisóstomo prefere conceber o mal como ectropeto ou calor, um desvio do bem, e não mera privação. Para ele, o mal é posterior ao bem, sendo um afastamento deste, o que alinha a noção de mal com uma condição derivada e não substancial. Dionísio Areopagita e a não existência do mal. Dionísio afirma que o mal não pode derivar do bem, pois, sendo tudo oriundo do bem, as coisas são boas em sua existência. O mal, portanto, não existe de forma alguma enquanto ente, sendo ausência do bem. O bem é sempre superior e proeminente, enquanto o mal não possui presença real, nem no ser nem no não ser. A negação da substancialidade do mal na tradição cristã. As citações de Dionísio e Agostinho mostram com clareza a longa tradição da negação do mal como substância real. Essa posição está ligada à rejeição do dualismo maniqueísta pela Igreja, que buscava preservar a unidade do bem como origem e fundamento de tudo. Agostinho e o mal como ausência do bem. Agostinho afirma que todas as coisas são boas, pois umas são melhores que outras, e o mal é apenas uma falha, uma diminuição da bondade natural das coisas. O mal não existe por si só, mas apenas como ausência do bem, existindo sempre em algo bom que pode ser prejudicado. O mal não tem existência própria. O Liber Sententiarum ex Augustino reafirma que o mal não é substância, pois Deus não é seu autor. O mal é resultado do desejo ou ato de uma vontade desordenada. Agostinho também observa que o ferro não é mal, mas quem o usa para o mal é que o é. O mal como diminuição do bem segundo Dionísio e Agostinho. Esses autores sustentam que o mal é uma diminuição ou privação do bem, um vitium, um mau uso das coisas decorrente de uma decisão errônea da vontade, e não uma entidade positiva. Esta visão fundamenta a reflexão teológica posterior sobre a natureza do mal. Tomás de Aquino e o mal como ausência. Tomás de Aquino, em diálogo com Dionísio, reafirma que o mal não é um ente, mas a ausência do bem. Ele explica que o bem é tudo que é desejável e que toda a gente age em vista do bem, pois age sempre em direção ao que lhe convém. O bem como realidade e o mal como ausência. Segundo Tomás, só o que age é real, portanto apenas o bem é realmente existente. Seu argumento pressupõe um bem entendido como algo suficiente e conveniente, para o qual toda a gente tende, o que inclui inclusive a ação do demônio, que busca uma perfeição no mal. Limitações da definição do mal como ausência do bem. A definição do mal como simples ausência do bem, embora lógica, pode levar a paradoxos. Por exemplo, dizer que o frio do Ártico é apenas uma diminuição do calor pode ser insatisfatório, mesmo que tecnicamente todas as coisas sejam quentes, em relação ao zero absoluto. Analogias e conclusões sobre a bondade e o mal. Assim como as coisas são mais ou menos boas, podemos reconhecer que a bondade existe em graus variados.
Entretanto, o mal permanece uma privação ou diminuição dessa bondade, nunca uma realidade autônoma, reforçando a tese central da tradição cristã filosófica. O mal como diminuição do bem, uma visão contestada. Assim como o frio é entendido como uma diminuição do calor, a tradição filosófica e teológica define o mal como uma diminuição do bem, a chamada privatio boni. No entanto, essa argumentação é criticada como uma petitio principii eufemística, pois parte da premissa de que Deus, sendo o bem supremo, não poderia criar o mal, criando apenas o bem e o menos bem, ou o que é simplesmente pior. Isso ignora a existência real do mal, que não seria apenas ausência ou falta, mas algo concreto e manifestado em níveis extremos de maldade. A bondade mínima e a existência do mal. Apesar de todas as naturezas serem boas em essência, elas não são necessariamente suficientemente boas para evitar que a maldade também se manifeste nelas. Assim, existem pessoas e coisas criadas por Deus que podem conter um mínimo de bondade e um máximo de maldade. Essa perspectiva desafia o princípio oni bonum adeu, oni malum ab homini, todo bem vem de Deus, todo mal vem do homem, pois quem cria o bem também é responsável pela possibilidade do mal, tal como quem cria o calor também é responsável pela existência do frio. O mal diante das realidades históricas e humanas. Fenômenos como os campos de concentração em regimes totalitários não podem ser adequadamente qualificados como meras carências acidentais de perfeição. Essa interpretação soa como uma zombaria diante do sofrimento real e da maldade concreta experimentada historicamente. A psicologia e o mal como juízo relativo. A psicologia tradicional não trata o mal como uma realidade objetiva, mas sim como um juízo relativo baseado em conveniência ou valor subjetivo. O que é bom ou mal é avaliado conforme perspectivas pessoais ou sociais, não como algo absoluto. Contudo, essa visão relativista não consegue negar a experiência profunda do mal real, presente na natureza humana e no mundo, onde ações mais são tão reais quanto as boas. A necessidade do reconhecimento do mal real. É fundamental que o ser humano não ignore o mal que habita dentro dele mesmo, pois ele é um perigo muito real. A psicologia, enquanto ciência experimental que estuda fatos reais, deve reconhecer a existência do mal e rejeitar interpretações que o neguem ou diminuam sua importância. A crítica a privatio boni não se dirige à metafísica em si, mas à sua aplicação quando desconsidera a experiência empírica. A tendência metafísica de favorecer o bem. A doutrina da privação do bem reflete uma tendência metafísica a favorecer e aumentar a ideia do bem, ao passo que reduz o mal a algo menor e sem substância própria. Embora essa visão possa ser metafisicamente verdadeira, ela não corresponde completamente à realidade vivida, onde o bem e o mal aparecem como pares opostos inseparáveis, um sempre implica a existência do outro. Dualidade do bem e do mal nas homilhas clementinas. Nas homilhas clementinas compostas no século II, o bem e o mal são concebidos como mãos direita e esquerda de Deus respectivamente, refletindo pares de opostos na criação. Esta visão simbólica associa o bem à luz e à mão direita, enquanto o mal corresponde à escuridão e à mão esquerda, frequentemente ligada à feminilidade. Implicações antropomórficas na teologia clementina. A concepção de Deus como uma entidade com características humanas sutis fundamenta a lógica dessa visão, preservando a unidade divina. Apesar da distinção entre bem e mal, essa dualidade não compromete a integridade da imagem de Deus, evitando o dualismo maniqueu. Superação da antinomia na visão de Deus. A teologia clementina transcende a tensão entre justiça e injustiça, reconhecendo que Javé não é necessariamente justo, e a injustiça não é boa. Essa superação harmoniza-se com os dados psicológicos e filosóficos da época, fornecendo uma explicação coerente sobre a coexistência do mal. Estabelecimento dos dois reinos divinos. Deus instituiu dois reinos, o mundo presente sob domínio do mal temporário e o mundo vindouro, reservado ao bem eterno. Tal divisão sugere uma temporalidade do mal e a promessa de uma realidade futura dominada pela bondade,
refletindo uma ordem cósmica dual, porém subordinada a um propósito divino. Bipartição do homem e suas tríades. O ser humano resulta da mistura entre elementos masculino e feminino, correspondendo ao espírito racional e ao corpo emocional. Esta dualidade humana está ligada a dois caminhos morais, o da lei e o da iniquidade, refletindo a estrutura cósmica dos dois reinos e suas implicações éticas. Dinâmica dos dois reinos e a simbologia das mãos. Os dois reinos exercem uma luta entre si, personificados pelas mãos divina direita e esquerda. Inspirada em textos bíblicos, essa dualidade expressa que Deus exerce tanto a destruição quanto a salvação, integrando esses princípios sem que um tenha origem fora do divino. Origem e natureza dos elementos e da vontade. Os 4 elementos básicos são projetados fora de Deus e constituem a substância do corpo e do mal. O conhecimento, contudo, não é parte do divino e a vontade ou decisão, proairesis, surge na mistura destes elementos, explicando a presença do mal como resultado dessa complexa interação. Mal como tendência externa à divindade. A inclinação para o mal é um acréscimo externo à criação divina, não sendo obra direta de Deus nem surgida espontaneamente. Essa visão afasta o mal da criação absoluta, atribuindo-lhe uma condição derivada e relativa, ainda que integrada ao cosmos e sujeita à vontade criadora. Ambiguidade da origem do mal na teologia clementina. A mistura dos 4 elementos, percebida como de caráter maligno e fora do plano divino, desafia a ideia das duas mãos opostas de Deus que praticam violência uma contra a outra. Tal contradição revela a dificuldade em atribuir diretamente a Deus a autoria do mal, gerando um debate teológico complexo sobre sua origem. Cristianismo petrino e influências judaico-cristãs. O cristianismo representado nas homílias clementinas demonstra forte ligação com a igreja judaico-cristã primitiva, marcada por rituais e pela doutrina do duplo aspecto divino. Essa tradição sugere a coexistência de 2 filhos de Deus, um bom e outro mau, indicando uma visão fraternal do bem e do mal. A visão dos 7 céus na ascensão de Isaías. No Apocalipse Ascensão de Isaías, o relato dos 7 céus apresenta anjos de beleza e função distintas, dispostos em oposição e hierarquia. A figura de Samael e seu exército, localizados no firmamento, simbolizam as forças malignas em confronto com o divino, reforçando o simbolismo da luta entre luz e trevas. Correspondência dos contrários na cosmologia pré-maniqueísta. A representação dos anjos e seus cantos reflete uma relação de contrários similar à dualidade Yang-Yin, mantendo a unidade monoteísta sem romper o conceito de Deus. Esta visão, anterior ao dualismo maniqueísta, expressa um equilíbrio integrador entre forças opostas, sem atribuir substancialidade ao mal. Impacto do dualismo maniqueísta na teologia cristã. O surgimento do dualismo maniqueísta provocou uma reavaliação da natureza do mal na Igreja, levando à aceitação do antropomorfismo divino que reconhece a inconciliabilidade do mal. Tal mudança reflete a influência desse sistema religioso na formulação teológica cristã posterior. Persistência da questão da imagem javística de Deus. A problemática da imagem de Deus no judaísmo continuou sendo objeto de debate nos círculos gnósticos, especialmente diante da resposta cristã sobre a bondade divina. A concepção dos filhos antagônicos de Deus teve origem entre judeus da Palestina e influenciou movimentos religiosos como bogomilas e cátaros. Doutrina dos filhos antagônicos na tradição judaica e cristã. No judaísmo, essa doutrina manifestou-se na Cabala, especialmente na dualidade entre esse de amor e de injustiça. A influência dessa ideia permeou diferentes tradições religiosas, demonstrando a complexidade da reflexão sobre o bem e o mal dentro das cosmologias monoteístas. Rabi Joseph e a natureza da cólera divina. O ensinamento rabínico sobre a cólera de Deus enfatiza a severidade e a duração limitada dessa ira, prevenindo contra sua manifestação incontrolada. A maldição pronunciada em tais momentos tem efeito inevitável, ilustrando a perigosa relação entre a justiça divina e a ação humana dentro da narrativa sagrada.